Aqui, vou trazer uma reflexão de um estudo aqui do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, é o título do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O item 19 fala sobre a progressão dos mundos, que foi estudado aqui já anteriormente a esse estudo que nós estamos agora fazendo do livro dos Espíritos, mas não importa. Tudo nos é dado conforme a nossa necessidade. E aqui o título do estudo é Avisos da Criação. O livro é O Espírito da Verdade, ditado por André Luiz e psicografado pelo nosso irmão Valdo Vieira. Em que, nesse estudo, André Luiz, ele vai nos trazer os exemplos de como que nós, seres humanos, coabitam com a natureza no mundo, aqui encarnados. A natureza nos dá exemplos a todos os instantes e tantas respostas a muitas dúvidas nossas. Só que nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, vamos dizer assim, né? A gente não percebe, ou talvez pela sutileza ou pela simplicidade que a natureza nos traz os ensinamentos a olhos nus, a nossas vistas, nós não percebemos a grandiosidade do que é estar aqui presente, coabitando junto com a natureza. Por quê? A grande verdade é que o ser humano é a criatura que menos colabora, vamos dizer assim, com o funcionamento correto da natureza, porque nós temos, é lógico, as nossas necessidades e a nossa falsa inteligência, vamos dizer assim, que a gente acaba por vezes prejudicando mais do que auxiliando o funcionamento do ecossistema. E nesse funcionamento, se prestássemos atenção verdadeira de como que brota uma semente, uma simples semente dentro da terra, até ela se tornar uma grandiosa árvore que gera frutos, nós compreenderíamos melhor o que? Os feitos de Deus que está aqui na nossa frente e a gente não enxerga. Ah, mas foi o homem que plantou a sementinha lá. Foi? Será? Como foi dito ali. E a intuição? A intuição também, é claro. Mas o auxílio, aquela voz falando: planta aqui nesse lugar essa semente, que amanhã ela vai beneficiar a muita gente. Então, para a gente, todos os estudos, meus irmãos, é feito exatamente para isso, para nós refletirmos em que ponto, né, de nossas vidas nós podemos colaborar com o meio e qual a necessidade disso, porque somos necessitados de conviver com tudo isso e auxiliar o crescimento de uma simples semente que germina na terra. Auxiliar. Ah, mas não está no meu alcance. Sim, mas existem várias maneiras da gente colaborar com o meio. Uma delas são através de vibrações. Vibrações. Não é palavra, é vibrações aqui dentro. O poder nosso que a gente tem de magnetismo é tão forte, o ser humano, que a própria ciência não consegue explicar, até hoje, né? Desde como que forma um feto dentro do útero de uma mãe. A gente sabe a germinação, né? O óvulo e tudo mais. E as células, como que sabe qual célula vai ser direcionada para o rim, para o fígado, para o pulmão, para o coração, para o cérebro? Quem explica isso? Então são essas questões, meus irmãos, que é claro, é irrelevante, né? Nos tempos de hoje a gente sabe o princípio, né? É feito assim, assim, assado, aí gera o feto dentro do útero. Mas é importante a gente perceber a beleza da natureza, que é Deus conversando conosco, Deus nos mostrando o poder da criação, o poder da reprodução e da vibração que gera tudo isso.
Então vamos lá. Ele começa assim: a presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. Até o silêncio da pedra fala em Deus, porque a pedra também foi criada por Deus, assim como tudo foi criado por Ele, com a intuição, com a permissão do Criador. Nós estamos sentados numa cadeira de plástico, criada pelo homem, mas impulsionada pelos benfeitores a criarem essa cadeira. Foi permitido ao homem criar essa cadeira. Não foi o homem que criou. Por isso a gente fala, não foi o homem que cria. O homem simplesmente ele copia. Em quantas e quantas viagens, esse que foi citado aqui no estudo, né, de quando repousamos o corpo, o espírito vai aonde tem a maior necessidade ou a maior simpatia. E no caso desses irmãos que vão fazer uma diferença com uma criação ou o descobrimento de alguma doença muito rara, né, nós vamos até o plano espiritual, nos é mostrado, e depois, quando encarnados, a gente lembra, uma vaga lembrança, e aquilo começa a desenvolver dentro da nossa inteligência, e a gente acaba criando aqui para o mundo. As pinturas tão famosas como a gente conhece atualmente, eu não sou nenhum entendido de pinturas, né? Mas ao olhar, né, a gente sempre olha pela beleza, né, infelizmente, mas não pelo íntegro teor da obra, né? Mas eu particularmente não vejo assim grande beleza. Não estou criticando nenhuma arte de ninguém, mas não vejo grande beleza num quadro, esses quadros famosos, né, desfigurados e tudo mais, né? Mas no livro acho que são dos Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, muitos desses quadros existem no plano espiritual, só que perfeitos. Entende? Então aí a pessoa é levada para lá, o pintor no caso, ele vai lá, depois ele transfigura aquele daquela maneira aos olhos dele, né? Porque tem que ter um toque do pintor, né? Então não fica aquela coisa linda e maravilhosa, mas diz que todos os quadros são lindos e perfeitos no plano espiritual. Entende? Então a gente tem que perceber esse Deus em tudo que a gente vê, né? Não é só a hora que a gente precisa ver, porque na verdade a gente precisa ver e sentir todos os momentos. Quando a gente põe a mão em cima de algo, quando a gente pega, quando a gente sobe no nosso carro ou no nosso veículo, isso é criação de Deus. Foi permitido para nós hoje termos essa tecnologia toda, permitido, porque, né, como foi dito, agora estamos preparados para receber isso. Então são dados os momentos, meus irmãos, que nós temos que trabalhar agora, é a nossa moral, nosso conhecimento e, logicamente, através disso, as nossas obras. Por quê? A fé e o conhecimento sem obras de nada vale, é nulo. Ah, Marcelo, mas eu preciso abrir uma cozinha comunitária igual o Lar de Nazaré? Não é isso. Não se trata disso. A obra a gente pratica, a princípio, é aqui dentro. A construção do reino de Deus dentro da nossa intimidade, dentro do nosso ser, tijolo por tijolo, pedra por pedra, cimento por cimento. Não é fora que a gente vai construir, e sim aqui dentro. Então, quando se constrói dentro do ser, esse sentimento aflora em atitudes, em palavras, e assim a gente começa a obrar de uma maneira mais clara. Por quê? Muitas pessoas, meus irmãos, praticam boas obras. Eu não estou aqui para criticar, indiferente se é espírita, católico ou seja lá, se for ateu. Mas às vezes, o que o conhecimento, o estudo nos traz? A maneira da gente ser mais produtivo nesse quesito da caridade.
É como atirar o milho para a pomba sair correndo e jogando milho para tudo quanto é lado. A gente está ajudando? Tá, mas espanta. Agora, se a gente chega com calma, né, devagarinho, joga um pouquinho, aí uma hora a pomba vai estar comendo a nossa mão, entende? Então a gente tem que também se preparar para isso, a maneira correta da gente praticar isso, porque às vezes a gente faz de uma maneira meio que forçada. Você está precisando, então aceita que me ajuda, né? E acaba gerando, né, um mal entendido. Ao invés de ser uma caridade, vai ser um equívoco. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Bom, vamos lá. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Então é a harmonia que gera no universo e na própria natureza, e nós não percebemos, não conseguimos ser harmônicos uns com os outros. Para a gente ter uma noção mais ou menos dessa harmonia, essa disciplina que existe no universo entre os planetas, o ser humano é o que menos tem necessidade de estar presente para manter essa harmonia. Mas a gente faz parte, a gente está inserido nesse universo. Mas se amanhã o homem, através dos seus experimentos, né, principalmente com a radioatividade e as bombas atômicas, por exemplo, desequilibrar por um instante o orbe terrestre, que acontece, se fizer uma fissura atômica, pode desequilibrar o orbe. A orbe da Terra vai influenciar no funcionamento da Via Láctea e assim por diante. Quer dizer, gera um caos universal. Então, se um dia os benfeitores acharem que nós não somos mais necessários para o andamento do planeta Terra, acabou a raça humana dentro do planeta. E mesmo assim, vai continuar sendo o planeta Terra, o universo vai continuar harmonizado, só que sem a nossa presença. Entende? Por isso, então, a gente tem que trabalhar para a gente fazer parte disso, para a gente colaborar com isso, e não ser aquele que faz do contra. Então, harmonia, meus irmãos. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Porque nós, às vezes, quem gosta, né, quem vê um deserto, quem vai falar, eu gosto do deserto, embora que eu não conheça, mas é aquela, né, imensidão de nada, né, gerando muitas vezes morte, né? Mas nós não sabemos o porquê, está vendo a nossa inteligência? A gente não sabe o porquê da necessidade da existência dos desertos no planeta, mas se faz necessário, que outrora era mar. Quantos e quantos crustáceos foram encontrados em meio à areia do deserto. Então a gente tem que seguir até o nosso nível de compreensão e respeitar tudo isso, respeitar a natureza, respeitar o processo de modificação que envolve o orbe terrestre. Há sabedoria em todas as coisas, embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante, sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei, o sol. Então, nós aqui, eu botei, né, nós não observamos, é o que eu disse no início, né? Nós não observamos essas coisas, esses detalhes. O girassol ele gira conforme o sol, mas e aí? É uma beleza muito grande, uma flor, né? Uma planta. Se você colocar aqui, a gente faz até ciências, projeto de ciências dos primeiros anos da escola. Você põe uma caixa em cima do feijãozinho, o feijão vai, você abre só um buraquinho, o feijãozinho vai lá e vai sair, vai buscar o sol. A gente compreende isso? A gente sabe da fotossíntese e tudo mais, mas até onde a gente compreende? Até onde nos é
permitido. Então, tem sabedoria em todas as coisas. Não cabe a nós julgar ou criticar, e sim colaborar. Em tudo existe afeição boa, pois as nuvens mais sombrias refletem a luz solar. É o otimismo, é a maneira de nós enxergarmos não só a natureza, é claro, porque existem os desastres naturais, que às vezes a gente questiona, poxa, por que Deus deixou que acontecesse isso, né? Terremoto, maremoto, tsunami, não importa, né? Desencarnes coletivos e tudo mais. Mas a gente tem que enxergar o quê? O lado bom disso tudo. Tal como a pandemia mesmo nos trouxe gerou muita polêmica, mas o ser humano passou a ser um pouco mais solidário com tudo isso, né? Embora vão passando os seus tempos e a gente vai se esquecendo, né? Ninguém mais lembra nem da máscara, mas foi um grande aprendizado a todos nós. Então a gente tem que ver o lado bom de tudo que acontece, não só aquilo que nos gera felicidade, nos gera, né, alegria, mas sim as vicissitudes, as dificuldades, as aflições nos ensinam muito mais. E a gente tem que ver o lado bom disso tudo, né? Porque ninguém passa por dificuldades sem necessidade. A gente necessita, né? Pois o que? Somos herdeiros de nós mesmos, herdeiros das nossas faltas pretéritas, herdeiros daquilo que fizemos até mesmo nessa vida, e achamos que ninguém ia ver, mas nossa consciência viu. Aqui, nós vimos, nós sabemos, e isso aí nos é cobrado em dado momento da nossa vida, ou em dado momento do nosso processo de verticalização da alma, porque a gente começa a compreender um pouco que sem o irmão do meu lado eu não chego a lugar nenhum, então eu vou ter que ajudar aquele irmão, por mais que seja o meu desafeto, eu vou ter que auxiliar ele, que é onde mais eu necessito ajudar, porque estar com quem ama a gente é muito fácil, né? Agora, comer 1 quilo de sal com aquele que a gente não se entende, mas a ideia é essa: harmonizar, amar. O amor, Jesus não recomendou a nós todos que amássemos uns aos outros como a nós mesmos? Então o outro são todos, não é esse sim, aquele não, esse sim, aquele não. Aí a gente vira juiz, né? A gente não vira um religioso, uma pessoa que quer melhorar, a gente vira juiz. Esse merece, aquele não merece. Vamos lá. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Olha só, eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagregar-se-ia, ela perderia o equilíbrio. O movimento de rotação, de translação e tudo mais da Terra, se ela não tivesse essa repetição, essa continuidade, ia ter um colapso. Assim como todos nós que sabemos que estamos encarnados hoje, teremos uma passagem de 70, 80 anos, 90 anos na carne, depois retornaremos ao plano espiritual, mas continuaremos o quê? Vivendo. Continuaremos o quê? Acumulando experiências, aprendizado. Então, é contínuo e repetitivo. Por quê? Muitas das vezes nós erramos, aí depois erramos de novo, aí depois erramos novamente, aí outras 10 encarnações ou 20 encarnações, batendo a mesma tecla. Mas é o processo, é repetitivo, assim como os ensinamentos também. Quantas vezes nós ouvimos falar da necessidade de perdoar aqueles desafetos? Quantas vezes? É repetitivo? É repetitivo, mas é necessário para a nossa absorção, para nós recordarmos daquilo que viemos buscar aqui. Temos essa necessidade.
Então, equilíbrio, meus irmãos. A fé construtiva, não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Então, a confiança que é a fé. A fé não é acreditar em Deus, acreditar que tem alguém olhando por nós. Não, é confiar em Deus, sabendo que nós não estamos desamparados. Isso que significa fé verdadeira, a fé construtiva. Porque o penhasco, todos nós tememos. Se olhar, chegar perto do penhasco, olhar e falar, Deus me livre, né? Um passo a mais, eu despenco lá para baixo. Mas no momento de um dilúvio, todo mundo vai lá para cima do monte. Ninguém se preocupa com o penhasco. A obediência não dispensa a firmeza. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante atravessa o rochedo, né? O leito do rio. Por mais que a gente possa tentar impedir, a água segue o seu rumo, que é o seu destino, é o mar. Vai ter esgoto, terão cascalho, lenha, madeira, sujeira, poluição, e o rio vai continuar seguindo o rumo dele. Por quê? Ele segue as leis e ele segue ao que veio aqui. Ele está seguindo ao que ele veio cumprir aqui, a água do rio. Então ela não desvia, ou ela não para nos problemas que ela encontra, nas adversidades que ela encontra no meio do caminho. Ela segue, se não tem como seguir, ela contorna, mas ela segue até alcançar o objetivo dela, que é o mar, seguindo as leis. E assim somos nós. Deveremos o quê? Obedecer às leis, né? Sem dispensar a firmeza, a convicção, a perseverança, que fazemos as coisas de que sabemos que temos que fazer, sem desistir, sem esmorecer. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto atravessa na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Então, é o julgar do livro pela capa, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, né? A gente já vem o juiz para nós, né? Desperta o juiz e fala, mas, né? Essa aparência não está muito bonita, não está muito boa. Mas ele cita aqui, lembrando que o vento, o simples vento, a simples brisa, que às vezes nós achamos que simplesmente para aliviar o calor, ela leva consigo o pólen e faz a polinização, né, das flores, das árvores. Então tudo tem a sua prática, tudo tem a sua serventia. Que ele fala aqui, né, supostamente vadio o vento, né, mas ele tem um propósito, sim. Aqui importante, a palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Palavra feliz, meus irmãos, é o otimismo. Quantas vezes nós precisamos disso? Uma palavra otimista, né? Não só naqueles momentos que a gente se encontra meio em aflição, meio descabrunhado, mas momentos de alegria também. É muito bom o otimismo para todos nós, porque é a lei da atração.
atrai coisas boas, do que a gente ficar inserido no pessimismo, que é o mal. Mas é a realidade, Marcelo, é a realidade de cada um que tem a sua realidade. Porque, como ele diz aqui mesmo, se a gente procurar enxergar o lado bom de todas as coisas que acontecem, é o otimismo inserido em nossa vida. É uma mudança de comportamento, e é uma mudança que a gente vai sentir amanhã aqui dentro, não lá fora, os outros, mas aqui dentro de cada um, no seu íntimo. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Valor e humildade. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe ao fim a maior parte da água. Então vejamos a necessidade da nossa humildade em tudo, meus irmãos, em tudo. Mas não é a humildade, né, da inocência, de achar que, né, é a humildade da gente reconhecer que, por mais que aconteça, ainda temos muito a aprender, porque nós não sabemos ainda quase nada, nem de Jesus, quanto menos de Deus. A gente pensa que sabe alguma coisa. A gente até costuma conversar aqui. Quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente compreende que a gente quase nada que a gente sabe. Então a gente tem que ser humilde para reconhecer que somos imperfeitos? Somos. Temos nossos males ainda? Temos. Falta-nos conhecimento? Falta-nos inteligência? Falta. Porém, não estamos estagnados. Temos o que trabalhar com isso, buscar, né, sempre sermos pessoas melhores e buscar sempre o conhecimento daquilo que não temos ainda, coisa normal. Mas se não formos humildes o suficiente para reconhecer isso, olhando no espelho, a gente fica estagnado. Humildade se faz presente, meus irmãos. Porque, como ele diz aqui, desde o cume mais alto das montanhas recebe a chuva mais rápido, porém é o vale lá embaixo que recolhe a maior quantidade de água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta, conquanto invisível a onda de perfume muitas vezes nutre e refaz. A caridade não exige divulgação, é isso que ele quer dizer. Quanto mais praticarmos o bem no anonimato, mais receptivos seremos. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. Qual de nós não quer isso? Paz tão desejada, mas a paz não é a paz momentânea, né? Que vai agora, aí a gente vai sair ali fora, chegar em casa, aí levar uma fechada no carro, aí acabou a paz, né? Mas é a paz sincera mesmo, que a gente busca, aquela tranquilidade, aquele alívio aqui no peito, de se sentir em paz consigo mesmo e com o próximo. Então, é uma conquista de cada um. Cada um tem o seu momento de adquirir essa paz, só que a gente tem que buscá-la. Então, no campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será a planície do amanhã. A escarpa é a erosão, né, do solo tal, e amanhã será aquele tapete lindo, maravilhoso. Então, nesses estados, todos nós somos da harmonia. A nossa não compreensão de muitas coisas hoje, meus irmãos, como foi dito aqui no livro dos Espíritos, né? É dado ao homem, né, conhecer as coisas, né, os princípios das coisas, né? Isso vem com o tempo.
Inclusive foi falado aqui, né? Isso vem com o tempo. O que a gente tem que primeiro é nos harmonizar, nos trabalharmos a nós mesmos. Não é trabalhar, fazer, minha mulher está assim, meu marido está assado, ele precisa melhorar. Não, nós mesmos, cada um consigo mesmo, que um dia a gente vai passar a compreender as coisas que hoje não compreendemos e não temos ainda nem a capacidade de compreender. Então não nos desesperemos se não temos todas as respostas que buscamos. Importante se faz, meus irmãos, é que continuemos as nossas obras no bem, do quanto nos é possível. É claro, tem pessoas que têm mais disponibilidade de tempo, outras menos, né? Cada um conforme a sua necessidade. Então, como título aqui, avisos da criação, os exemplos que nos são dados todos os dias pela natureza, e infelizmente nós não prestamos atenção. Ficamos vislumbrados às vezes, né, com a beleza e a sabedoria da natureza, que é propriamente Deus conversando conosco, mas não tomamos isso como exemplo e não inserimos isso em nossas vidas, em nossas atitudes, nossos pensamentos. E é isso que é a ideia de tudo isso, a gente começar a coagir mais com a natureza, porque é só assim a gente vai conseguir se sentir mais próximo do Criador. Que Jesus nos abençoe, então, meus irmãos, agradecendo a Ele as bênçãos recolhidas na noite de hoje, através dos estudos do seu Evangelho, lembrando sempre de agradecermos do fundo de nossos corações os queridos irmãos dirigentes espirituais desse hospital sagrado que nos acolhe com tanto amor e tanto carinho, fazendo a harmonização e limpeza para a nossa chegada desde muito cedo, contando assim com a presença do nosso mestre querido, nos auxiliando ao entendimento dos ensinamentos de teus exemplos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, e como eternos pedintes que somos, nós te rogamos, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Uma ótima noite, meus irmãos.